Esse vai ser o nosso primeiro episódio do podcast chamado ParaleloCast, que vai estar disponível no YouTube. É um podcast que vai tratar sobre ciência, filosofia, história, espiritualidade, OVNIs, teoria da conspiração. Aqui tem dois colegas, o Carlos, da hamburgueria, e o Matheus, que é um colega de trabalho também. Espero que a gente não seja demitido. Espero que até o momento que esse vídeo for pro ar a gente não seja demitido. Mas, bom, vamos começar então. Vamos fazer um vídeo bem legal, cara. Vamos fazer um vídeo legal que a galera curta, que seja bacana, que elas comentem. Deixa eu puxar o assunto aqui, ó. Quando o homem começou a questionar sobre essas dúvidas, essas questões filosóficas, né? Se existem alma, para onde a gente vai, né? Depois que a gente morre, se existe em algum outro lugar. Vocês acham que quando eles começaram a confabular essas histórias, né? Que aí foi se aprimorando, cultura após cultura. Vocês acham que ele recebeu alguma inspiração divina, espiritual, de um outro mundo? Por isso o nome do canal é ParaleloCast, Mundo Paralelo. Ou foi fruto da imaginação, de uma precisão, de uma necessidade da época? Por exemplo, eu vejo meu pai morrer, eu não consigo explicar direito o que aconteceu ali. Eu só tô vendo, imaginemos que o ser humano, né, é um ser primitivo, o homem, né, o ser humano como um ser primitivo que não sabia direito o que estava acontecendo, e aí de repente aquele ser que vivia, respirava, caminhava, agora fecha os olhos e não anda mais, não fala mais. Vocês acham que, tratando especificamente sobre esse assunto, o homem, os primeiros lá, os neandertais, eles receberam alguma inspiração, seja divina, espiritual, alienígena, sobre o que acontecia sobre o mundo, ou foi uma mera especulação, foi uma mera observação do que eles estavam vendo ali ao redor deles? E aí, Matheus? Cara, diz alguma coisa pra nós. Tu que é o cara. A gente pode notar que, independente da cultura, todo mundo acredita que há algo além desse mundo. Isso, pô, desde a Suméria, Egito, Grécia, enfim. Eu acho que se fosse algo que alguém pensasse, se fosse algo que fosse uma necessidade de um ser específico, ela não seria presente em todas as culturas. Então, sim, é uma necessidade de se explicar por que aquele ser não anda mais, não vive mais. Mas eu, particularmente, acredito que sim, teve inspiração divina. Eu sou evangélico, o Carlos também. Então, certo? É. Então eu acredito que teve sim inspiração divina. Tu, Carlos, o que tu acha? Eu acho assim, eu vou explicar bem no modo raiz. Vocês falaram bonito, só que eu vou dizer assim, eu não acredito, eu não creio que nesse baita mundão aí que a gente vive, a gente vai estar só nós nesse universo, nessa galáxia. Um monte de universo, um monte de planeta, um monte de estrelas. Essa coisa é muito grande para viver só a gente aqui. Tem algum mistério, tem alguma coisa que envolve, só que a gente não consegue achar o segredo. A gente vai viver fazendo perguntas e mais perguntas e não vamos haver respostas. Cada um vai ter uma resposta. Só que o óbvio a gente não vai saber, porque cada um tem uma resposta, cada um tem relatos. Uns viram umas coisas, outros viram outras. Eu mesmo tenho relatos de na minha infância eu ter visto coisas, só que eu não vou falar agora, eu vou falar no próximo episódio. No próximo episódio eu vou relatar tudinho que aconteceu na infância, do que a gente viu. Assim como tem muitas pessoas que relataram, já viram várias coisas, várias aparições. Então a gente está querendo saber o que está acontecendo nesse mundo, como as coisas estão mudando. Agora, cada vez mais no mundo está aparecendo, está tendo mais aparições, está mais gente vendo mais coisa, tem gente cada vez mais dizendo que viu, e os relatos são todos parecidos, independentes da parte do mundo. Então sempre tem alguma coisa mais estranha acontecendo. É isso que nós vamos tentar descobrir. E vocês acham também que com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, primeiro que é um assunto que foi amplamente discutido no YouTube, na internet, se a inteligência artificial ela iria
se ela iria se colocar no lugar dos trabalhadores, né, do trabalhador humano, se ela iria tomar o lugar dos trabalhadores. Mas a gente pode abordar isso daí em outro momento. Vamos falar assim, ó, vocês acham que há uma possibilidade do ser humano, da tecnologia, ela avançar a tal ponto ou a tal modo que ela cria uma consciência própria? E se ela criar essa consciência própria, ela em algum momento, em algum ponto, ela pode dominar as ações humanas, dominar para onde que o ser humano vai, em quem que ele vai votar, o que que ele vai escolher, qual religião que ele vai ser? Porque o avanço tecnológico nesses últimos anos, claro, para isso tem que ter um estudo mais aprofundado de quando houve esse pico, né, desse salto tecnológico, mas a gente sabe que cada vez mais ela está crescendo e ela faz parte. Hoje a gente não consegue viver, hoje em 2026, a gente não consegue viver sem tecnologia, a nossa volta, sem a ciência e a tecnologia. Vocês acham que ela vai chegar num determinado momento onde o ser humano possa vir a se tornar escravo, se já não é, dessa tecnologia, dessa inteligência artificial? Matheus? Eu acho que desde a Revolução Industrial, essa ideia do homem ser substituído pela máquina, e posteriormente a máquina dominando o homem, controlando todas as suas ações, controlando a sociedade inteira, ela é presente desde a Revolução Industrial. O que a gente tem? Salvo engano, na guerra da Ucrânia contra a Rússia, né, a gente tem vídeos criados por inteligência artificial para fazer com que a sociedade veja determinada ação russa ou determinada ação ucraniana, e a partir daquela imagem a população fique contra um lado. A tecnologia, independente da inteligência artificial, antigamente a gente tinha as montagens que a gente falava, né? Ela vai ser usada para manobrar a massa. Eu acredito que daqui a uns 50 anos, um pouco mais, quem sabe, né? A inteligência artificial vai ser tão presente, mas tão presente, que a gente não vai ter a consciência de que ela não está ali. O que é isso? Vai ser tão normal que a gente não vai saber como é viver sem A. Entende? Vai ser algo assim, eu vou perguntar, sei lá, o modelo de tal carro, se encaixa nas minhas condições de comprar ali naquele momento, se encaixa na minha rotina, fazer determinada ação, e a resposta só vai vir, vai ser algo integrado ao ser humano, entende? Tu, Carlos? Olha, eu vou dizer assim, ó, a tecnologia para nós já está presente há muito tempo. Hoje, a gente é escravo desse aparelho. Não tem uma pessoa que não tem um celular em casa hoje, ou 3, 4. Então assim, hoje tu faz tudo no celular, é conta bancária, é movimentação, tudo que tu possa fazer na tua vida está no celular, já começou por aqui. Então tu não vive sem essa tecnologia. Nós, quando a gente saímos de casa, se a gente esquece o celular em casa, parece que faltou um pedaço da gente. Tu sai com aquela coisa desesperadora, que está faltando alguma coisa. Então tu não vai no banheiro sem celular, tu não vai na padaria sem celular, tu não faz nada sem o celular. Então assim, isso aí já está tomando uma proporção muito grande, essa tecnologia do celular. E claro, esse aqui, o celular, já é uma coisa mais simples, porque hoje em dia assim, ó, o ser humano não vive sem máquina de lavar, não vive sem inteligência artificial, porque o ser humano está se degradando a não pensar. O ser humano não está pensando mais. O celular, tudo que quer hoje, vai para IA, inteligência artificial. Eu quero pesquisar sobre o assunto. Tu vai ali, tá tudo na palma da tua mão. Cara, tu quer um exemplo, cara, GPS. A gente não também. Um país que não tem acesso a um GPS, a um mapa, a um sistema de rotas, cara, o país quebra, ele fica isolado. Ele não consegue exportar nada nem importar nada. Não consegue se movimentar. Ele se quebra. Hoje em dia o papel tá muito... Não tem mais papel, hoje é tudo no celular, é convite de aniversário, é convite para tudo, então é tudo no celular. E assim, ó, nós estamos no meio do assunto aqui, eu vou atravessar o assunto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoal, a gente está fazendo o nosso primeiro vídeo hoje, tá? Na verdade é o segundo, mas nós estamos fazendo esse vídeo hoje. Vocês podem ver que a câmera não é das melhores, tá? A imagem não é aquela de... O áudio não vai sair perfeito. bom. Só que a gente está com um desejo muito grande de fazer esse podcast.